Olá, estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar sobre a gente temer as pessoas que matam a alma e não temer as pessoas que matam o corpo. Aqui nas Escrituras em São Mateus, é uma fala de Jesus. Ele fala assim, São Mateus 10, verso, a partir do verso 26. Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O que Jesus quis dizer aqui? O ser humano ele tem medo. Se aparecer uma pessoa com um revólver, um assaltante, todos nós, é claro, pela nossa natureza, a gente teme levar um tiro e perder a vida. É isso que Jesus quer dizer aqui. Então, você não precisa temer aqueles que matam o corpo. Por quê? O ladrão não pode levar a alma de uma pessoa para o inferno. Ele não tem esse poder de levar a alma de uma pessoa para o inferno. Porque ele pode simplesmente tirar o revólver, dar um tiro e pronto. Mas existe uma pessoa perigosa, pessoas perigosas que podem levar a alma para o inferno. E essas pessoas são os falsos mestres que ensinam as escrituras de maneira errônea. A maioria das pessoas vão para a igreja e congregam e ficam tranquilas. Olha, eu estou congregando, eu tenho um pastor que vela pela minha alma. E enganam-se a maioria das pessoas. Por que se enganam? 99,99% dos mestres são falsos mestres. São mestres que estão levando as ovelhas para o inferno. Alguns sabem o que estão fazendo, outros não. E tem muitos pastores bem intencionados, mas o inferno está cheio de boa intenção. O inferno está cheio de boa intenção. Então, se existe pessoas que nós devemos temer, são os falsos mestres. E o ser humano, quando ele passa a congregar em uma certa igreja ali, às vezes ele nasceu ali, cresceu ali e foi ensinado desta maneira, quando a palavra é pregada errada para uma pessoa, aquilo é levado ao coração. E aquela pessoa, depois de ouvir aquilo várias vezes, aquela pessoa passa a crer naquilo que ela ouve. E depois, para tirar aquilo da mente dela, mesmo que esteja errada, você pode mostrar a Bíblia para esta pessoa. Esta pessoa não crê mais nas Escrituras. Por quê? Porque a sua alma foi atacada. Ali,
a sua alma foi morta. De tanto ela ouvir mentiras, ela não consegue mais crer na verdade. Então, por isso que aqui, a Bíblia fala: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer no inferno, a alma e o corpo. Por isso que São Paulo, quando cortaram a cabeça de São Paulo falou: morte, onde está a tua vitória? Sepulcro, onde está a tua vitória? Morte, morte, onde está o teu aguilhão? Então, por que São Paulo disse assim? Porque ali, a sua cabeça sendo decepada, ele não iria para o inferno. Ele não poderia, não precisaria temer o sepulcro, nem temer a morte, porque a morte é a separação espiritual de Deus. É uma pessoa que não crê mais na Bíblia, é uma pessoa que está morto. Deixar de crer na Bíblia para crer no homem. Uma pessoa que está morta. Por quê? Porque ela ouviu esta pessoa aqui, que mata a alma. E essas pessoas fazem com que levem essas pessoas ao inferno. Essas pessoas deixam de crer nas Escrituras. O diabo não está preocupado se você está congregando. O diabo está preocupado se você crer na Bíblia, porque a igreja não salva ninguém. O que salva é a palavra de Deus. O jovem rico fazia tudo. Ele entregava os dízimos, ele dava as ofertas. Veja, uma vírgulazinha, o diabo só quer que você descreia de uma vírgula da Bíblia, como Eva descreu. Eva descreu apenas naquela palavrinha: não comereis. E o diabo disse: é assim que Deus disse? Não comereis do fruto da árvore que está no meio do jardim? Com certeza não morrereis. O diabo não diz para Eva duvidar da Bíblia. Ele só diz: com certeza não morrereis. Deus disse: você vai morrer. Se tocar nessa árvore, você vai morrer. O diabo diz: não morrereis. A Eva preferiu ouvir ao diabo. E hoje as pessoas estão preferindo ouvir os falsos mestres, porque os falsos mestres dizem assim: não morrereis, com certeza não morrereis. O apóstolo São Paulo diz assim: aquele que pregar diferente daquilo que eu estou pregando, seja considerado anatema. Mentira. Ele falou: pode ser nós mesmos. Por que Paulo diz? Pode ser nós mesmos amanhã pregando diferente, seja considerado anatema. Por quê? Porque ali era o Espírito Santo falando. Não era Paulo ali falando. E hoje muitas pessoas chamam Paulo de machista, que aquilo foi para aquela época. Então quase todos os pastores pregam que não deve ouvir o evangelho de Paulo, que o evangelho de Paulo era para aquela época. Veja, olha a morte da alma. Vejam as pessoas tendo a morte da alma, o diabo falando, porque o diabo tem seus mestres. O diabo se transforma em anjo de luz. O que é anjo de luz? Luz é a palavra, são pastores que pregam a palavra de Deus. Isso aqui é anjo de luz. Então o diabo vem através de anjos de luz pregando a palavra, tirando uma vírgula, tira uma vírgula ali. Então, veja o que Deus fala.
Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, mas valei vós do que os muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. O que é para confessar aqui? Confessar aqui a palavra de Deus. Muitas pessoas têm vergonha de falar que crer na Bíblia, porque tem medo do julgamento das pessoas. Então é isso aqui, ó. Pessoas não querem confessar diante dos homens, têm vergonha do verdadeiro evangelho. Paulo disse: não me envergonhe do evangelho de Jesus Cristo. Mas as pessoas estão envergonhando do evangelho de São Paulo. Então, portanto, qualquer que confessar diante de meu Pai, diante dos homens, confessar a verdade, não, eu não creio nesses pastores, falsos pastores, não. Eu creio na Bíblia. Então, e eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, muita gente está negando a palavra de Deus diante dos homens para não ser julgados, para não serem mal vistos pela sociedade evangélica. Então, naquele dia que negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz. Então, Jesus não veio trazer a paz, ele veio trazer aqui, ó. Não vim trazer paz, mas a espada. Por que trazer espada? A espada é a palavra. E a palavra vai contra esses sistemas religiosos todinho. Por isso que ele vem trazer, não veio trazer paz, veio trazer espada. E a palavra de Deus, ela separa o verdadeiro crente do falso crente. Porque o falso crente não quer a palavra de Deus. O falso crente, ele quer religião. Ele quer igreja, ele quer uma igreja para congregar. Ele não quer a verdadeira palavra de Deus. Então aí vai haver o quê? Não vim trazer paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe. Por quê? Porque religião dá briga. Eu não creio assim não, e a partir de hoje nós não vamos conversar, nós não somos amigos, nós não somos irmãos, eu creio desse jeito. Então aí está a espada, aí está a divisão. A espada corta, ela separa o verdadeiro cristão, que é a minoria, do falso, que são quase todo mundo, os 99,99%, não aceitam a Bíblia e preferem crer no homem. E por isso terão a sua alma morta por esses falsos pregadores. Então, esse é o conselho de Jesus. Temei os que matam a alma, não os que matam o corpo. Que o Senhor Jesus Cristo os abençoe. Dê o seu like para que o YouTube entenda que este vídeo é muito importante, que possa passar para mais pessoas que necessitam de um estudo como esse. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe e continue nos seguindo e analise as Escrituras, irmão, porque dela conteis palavras de vida eterna.